Imagine acordar num dia comum e descobrir que a responsabilidade de conduzir uma nação inteira agora está sobre os seus ombros. Centenas de milhares de pessoas olhando para você, esperando liderança, coragem, direção e o pior, o líder anterior, um gigante da fé, Moisés, já se foi. Agora, tudo depende de você. Como você reagiria? Essa foi a realidade de Josué. E nesse momento, Deus fala com Josué, não para dar mapas detalhados, não para prometer facilidade, mas para deixar claro uma coisa: Josué, eu estarei com você, assim como estive com Moisés, estarei com você. Seja forte e corajoso. E é aqui que a nossa história começa. Vem comigo nessa jornada, porque o que vem a seguir vai te inspirar. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. A preparação de Josué, um novo líder, uma nova etapa. Josué não era um novato. Ele conhecia o deserto, conhecia o povo, conhecia as promessas. Mas agora, pela primeira vez, ele estaria à frente. Moisés havia partido e o peso da liderança caiu totalmente sobre ele. Imagina a pressão. Substituir um líder como Moisés, um homem que falava com Deus face a face, que ergueu o cajado e abriu o mar, que trouxe a lei. Não era uma tarefa leve, mas Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe os disponíveis, e Josué estava pronto para obedecer. Antes de marchar para qualquer batalha, Deus prepara o coração do novo líder. E é aí que vemos um detalhe poderoso. Deus fala diretamente com Josué, não para mostrar a rota da conquista, mas para moldar a postura de quem lideraria aquela jornada. Seja forte e corajoso. Essa frase se repete várias vezes. Deus não pediu que Josué fosse forte sozinho. Ele não disse, você tem que dar conta de tudo. Ele só pediu coragem, porque a força verdadeira viria dele. E junto com a coragem, Deus deu instruções bem claras. Medite na minha palavra de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, o segredo do sucesso de Josué não estava nas estratégias de guerra, nem na força do exército. Estava na intimidade com Deus, no compromisso com a palavra. E antes de dar o primeiro passo rumo à conquista, Josué se fortaleceu com a presença de Deus. Ele ouviu, ele obedeceu. E com isso, estava sendo forjado não apenas como guerreiro, mas como um verdadeiro servo líder. Agora, o coração de Josué estava pronto. A promessa estava viva e o povo estava prestes a se mover. E é nesse momento que a jornada começa de verdade. Com fé no coração e os olhos fixos na promessa. A travessia do Jordão, um passo de fé coletivo. Depois de tanta espera, chegou o momento decisivo. O povo estava às margens do Rio Jordão. Do outro lado, a tão sonhada Terra Prometida. Mas tinha um problema. O rio estava cheio, transbordando por causa da época da colheita. A travessia parecia impossível. Mais uma vez, o povo de Israel se encontrava diante de um obstáculo intransponível. E mais uma vez, Deus usaria o impossível para mostrar que a conquista viria do alto, e não pela força humana. Mas algo é diferente aqui. Quando Moisés enfrentou o Mar Vermelho, o povo viu Deus abrir o caminho antes de atravessar. Agora, com Josué, o teste é mais profundo. Deus ordena que os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, entrem no rio primeiro, antes que a água se abra. Imagina esse momento. Os sacerdotes andando passo a passo, com a arca nos ombros e a correnteza ali, forte, ameaçadora. Não havia ponte, não havia bote, só fé. Uma fé que precisava de ação. E então, assim que os pés dos sacerdotes tocaram a água, o rio parou de correr, as águas se levantaram como um muro à distância, e o povo inteiro passou em terra seca, do mesmo jeito que aconteceu no Mar Vermelho. Mas desta vez,
Deus estava não apenas repetindo um milagre, ele estava marcando um novo começo. Foi um passo de fé coletivo. Não foi só Josué que confiou. O povo também obedeceu. Os sacerdotes foram os primeiros a arriscar. A nação seguiu. E para que ninguém se esquecesse desse momento, Deus mandou que cada tribo tirasse uma pedra do leito do rio e construíssem um memorial. Era como se Deus dissesse: lembrem-se disso, lembrem-se de onde vocês vieram, lembrem-se de que eu fiz o impossível por vocês. Quantas vezes na vida a gente para na beira do Jordão, olhando para algo que parece grande demais, um sonho, uma promessa, uma mudança que exige coragem. Esse momento da travessia nos ensina que fé não é esperar o caminho abrir. Fé é obedecer, mesmo quando o cenário ainda não mudou. É colocar o pé na água, acreditando que Deus vai agir. Agora, eles estavam oficialmente em território inimigo. A terra prometida estava diante deles. Mas antes de partir para a guerra, Deus ainda tinha algo importante a fazer com aquele povo. Preparação para a batalha. Consagração antes da conquista. Agora que o povo estava do outro lado do Jordão, pisando pela primeira vez na terra prometida, talvez você imaginasse que eles já iriam partir direto para a guerra, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Antes de qualquer espada ser erguida, Deus deu uma ordem inesperada. Era hora de parar e se consagrar. Isso mesmo. Às portas da guerra, Deus mandou que todos os homens fossem circuncidados. Aquilo não era apenas uma cerimônia física, era um ato espiritual, um lembrete de quem eles eram e de quem Deus era. Durante a espera para a cura, o povo permaneceu acampado em Gilgal. E ali, outro evento marcante aconteceu. Eles celebraram a Páscoa. Pela primeira vez, em solo prometido, foi nessa mesma ocasião que o maná, aquele pão que caía do céu todos os dias, cessou. Porque agora o povo estava numa terra fértil, com plantações, frutos e abundância. Na véspera da primeira batalha, Josué se afasta do acampamento. Talvez estivesse preocupado, buscando orientação. E então ele tem um encontro poderoso. Um homem com uma espada desembainhada aparece diante dele. Josué, corajoso como era, pergunta: você é por nós ou pelos nossos inimigos? E o homem responde algo surpreendente: não sou nem por um, nem por outro. Sou o comandante do exército do Senhor. Aquela resposta muda tudo. Deus não estava ali para tomar partido. Ele era o dono da missão. A guerra era dele. Josué tira as sandálias dos pés, como Moisés havia feito no passado, e se prostra. A conquista começaria sim, mas não do jeito humano. A obediência, a santificação, a consciência de que Deus não é um ajudante do nosso plano. Ele é o Senhor da história. Com o coração preparado, o povo estava pronto para a primeira batalha. E o que Deus faria em seguida seria, mais uma vez, completamente fora da lógica humana. A queda de Jericó, quando os muros desmoronam. Imagine o cenário: os israelitas diante de uma cidade fortificada, com muros tão altos e largos que pareciam impossíveis de atravessar. Jericó era um símbolo de poder, segurança e orgulho humano. Aos olhos naturais, impenetrável, mas Deus não vê como a gente vê. A estratégia divina para conquistar Jericó foi, sem exagero, uma das mais inusitadas da história. Não envolvia catapultas, arietes, nem escadas de cerco. Envolvia silêncio e voltas. Deus ordenou que durante 6 dias, uma vez por dia, o povo desse uma volta ao redor da cidade, em silêncio. Somente os sacerdotes deveriam tocar as trombetas. E no 7º dia, 7 voltas. No final da última, o povo gritaria. E então, os muros cairiam. Não faz sentido, não é? Mas era justamente essa a lição. Deus queria que o povo entendesse que a vitória viria pela fé, não pela força. Pela obediência, não pela lógica. Era uma forma de ensinar que ele derruba muralhas quando seguimos a sua direção,
mesmo quando essa direção parece absurda. No 7º dia, após a 7ª volta, Josué dá a ordem: gritem, porque o Senhor entregou esta cidade a vocês. E então os muros caem. Jericó desaba diante da fé e da obediência de um povo que decidiu confiar. Foi a vitória de Deus sobre o impossível. E também um recado claro: nenhuma fortaleza, por mais alta que pareça, pode resistir quando Deus decide agir. Com Jericó caída, o caminho para a conquista da terra estava aberto, mas nem todas as batalhas seriam tão claras. E a próxima traria uma lição amarga. A derrota em Ai, quando a desobediência custa caro. Depois da impressionante vitória em Jericó, o povo de Israel estava cheio de confiança. Afinal, se até muralhas caíram, o que poderia dar errado agora? O próximo alvo era uma cidade, chamada Ai, bem menor, aparentemente fácil de conquistar. Tanto que alguns homens disseram a Josué: não precisa mandar todo mundo, 2 ou 3 mil soldados bastam. Josué concordou, e uma pequena tropa foi enviada. Mas o resultado foi desastroso. Os israelitas foram derrotados. Voltam correndo, humilhados e abatidos. 36 homens morreram. O povo, que antes vibrava de alegria, agora estava em choque. Como isso podia acontecer? Josué rasga suas roupas, cai com o rosto em terra e clama a Deus: Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para cair pela espada? E Deus responde algo profundo, direto e difícil: há pecado no meio do povo. Durante a conquista de Jericó, Deus havia deixado claro que tudo ali era consagrado e não deveria ser tomado para uso pessoal. Mas alguém desobedeceu. Um homem chamado Acã viu um manto babilônico, prata e ouro, e escondeu tudo em sua tenda. Parece pouca coisa, mas para Deus, desobediência é sempre desobediência. A desobediência de um afetou toda a comunidade, e a lição é clara: não dá para seguir com Deus carregando o que ele mandou deixar para trás. Depois de ser confrontado, Acã confessa: ele e tudo o que possuía foram destruídos. Foi duro, sim, mas necessário. O povo precisava entender que santidade não é opcional, que a presença de Deus exige obediência e pureza. Só depois disso, Josué recebe a permissão para voltar a Ai. E dessa vez, com o coração limpo, a vitória veio. Essa parte da história nos lembra que até nas maiores conquistas é preciso vigiar, que o sucesso pode nos distrair da obediência. E que às vezes Deus permite derrotas, não para nos destruir, mas para nos corrigir. Com Ai vencida, Israel retoma o avanço. E o próximo passo traria um momento muito especial: renovar a aliança com Deus. Renovação da aliança, a fidelidade reafirmada. Após a vitória em Ai, Josué não corre para atacar a próxima cidade. Em vez disso, ele para, reúne todo o povo. E ali, no vale entre os montes Ebal e Gerizim, ele faz algo profundo: renova a aliança com Deus. Você pode imaginar? Centenas de milhares de pessoas reunidas, homens, mulheres, crianças, todos em silêncio, olhando para Josué, que segura nas mãos o livro da lei de Moisés. Eles não estavam apenas tomando uma terra, estavam assumindo um compromisso. Josué constrói um altar ao Senhor, como Moisés havia instruído. Sacrifica ofertas e ali, sobre pedras sem uso de ferramentas, escreve toda a lei. Não apenas para os líderes, mas para todos, para que ninguém se esqueça de onde veio e para onde está indo. Depois, ele lê em voz alta cada palavra da lei, todas as bênçãos que viriam com a obediência, e também todas as maldições que viriam com a desobediência. A cena é marcante porque mostra o coração de Josué. Ele não estava apenas interessado em vencer batalhas. Ele queria um povo fiel, um povo que entendesse que a maior conquista não era a terra, mas a presença de Deus nela.
A renovação da aliança foi um lembrete poderoso. Com a aliança renovada, Israel segue adiante. Mas o que viria depois mostraria que, mesmo no meio de alianças e conquistas, o inimigo ainda sabe como usar a sutileza. A enganação dos gibeonitas, a fraqueza da confiança humana. Depois de renovar a aliança com Deus, o povo de Israel estava mais unido e forte, porém, logo eles seriam testados de uma maneira inesperada. Os moradores de Gibeão, uma cidade próxima, estavam desesperados. Sabiam que a vitória de Israel estava se espalhando por toda a região e não podiam competir contra tal poder. Então, Gibeão decidiu enganar Josué e os israelitas. Eles mandaram mensageiros com roupas velhas, sapatos gastos e pão mofado, como se tivessem vindo de uma viagem longa e distante. A história deles era simples. Viemos de uma terra distante e ouvimos falar de suas vitórias. Estamos dispostos a fazer um pacto com você. Eles acreditaram na história e, sem investigar profundamente, fizeram um acordo de paz com os gibeonitas. Eles juraram que não os atacariam e o pacto foi selado. Mas logo depois, quando os israelitas chegaram a Gibeão, a verdade veio à tona. Os gibeonitas não eram de terras distantes, eles eram vizinhos. A traição estava exposta e a confiança de Josué e dos líderes foi quebrada. Apesar de se sentir enganado, Josué manteve o pacto. Ele e os israelitas cumpriram sua palavra, o que demonstrou uma fidelidade à sua palavra, mesmo que, humanamente, tivessem sido trapaceados. O pacto era sagrado. No entanto, a situação revelou a falibilidade humana. Mesmo os mais justos, quando baseados em sua própria compreensão e não na direção divina, podem ser enganados. Essa história é um lembrete doloroso, mas necessário. Às vezes, as aparências enganam. A confiança humana é falha e precisamos constantemente buscar a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes. A vitória sobre os reis do sul, o poder de Deus em ação. Quando os 5 reis do sul ouviram que Gibeão havia feito um pacto com Israel, eles ficaram furiosos. Como assim uma cidade vizinha se aliaria aos inimigos? Movidos pela raiva, uniram suas forças e marcharam contra Gibeão para destruí-la. Mas Gibeão pediu ajuda imediatamente a Josué. E ele, sem hesitar, atendeu ao pedido. O exército de Israel, liderado por Josué, avançou com força total. No entanto, essa batalha seria mais do que apenas uma disputa militar. Seria um teste de fé. Josué sabia que não poderia vencer por conta própria. Ele sabia que sua única chance era confiar plenamente em Deus. Enquanto o exército de Israel avançava em direção aos inimigos, Deus interveio de maneira sobrenatural. Ele causou um pânico nos exércitos inimigos e uma grande vitória foi conquistada. Mas o maior milagre ainda estava por vir. A batalha estava se estendendo e o sol estava prestes a se pôr, o que significaria o fim das lutas até o amanhecer. Mas Josué, em um momento de ousadia, orou a Deus: Senhor, faça o sol parar no céu para que possamos terminar essa batalha. E surpreendentemente, o Senhor atendeu à oração de Josué. O sol se deteve, não se pondo por um período de tempo extraordinário, permitindo que os israelitas derrotassem completamente seus inimigos. Esse milagre mostrou claramente que quando estamos com Deus, não há limites para o que podemos conquistar. A vitória não veio pela força militar de Israel, mas pela intervenção divina, provando que o poder de Deus é incomparável. Essa história é uma poderosa lembrança. Não importa o tamanho do obstáculo, se Deus estiver conosco, nenhuma força será forte o suficiente para nos derrotar. A conquista de Hazor, o último desafio de Josué. Depois de várias vitórias impressionantes, a conquista de Hazor seria o último e maior desafio para Josué e seu exército.
Hazor, uma cidade fortificada e estrategicamente localizada, era o centro de poder no norte de Canaã. A vitória sobre Hazor significaria a destruição do último grande obstáculo para a total posse da terra prometida. Josué sabia que não poderia se dar ao luxo de subestimar os habitantes de Hazor. O rei Jabim havia reunido uma força impressionante, com um exército numeroso e aliados das cidades vizinhas. A batalha seria feroz, mas Josué não temia, pois sua confiança estava em Deus, e ele sabia que, com a ajuda divina, nenhuma fortaleza seria imbatível. Quando o exército de Israel marchou em direção a Hazor, a tensão era palpável. O inimigo estava bem posicionado, e as tropas de Josué sabiam que essa batalha seria decisiva. Mas o Senhor, mais uma vez, demonstrou seu poder. Josué recebeu instruções claras: atacar com força, não dar margem para escapar e, finalmente, destruir completamente a cidade e seus habitantes. A batalha foi intensa, mas a vitória foi alcançada. Hazor foi destruída e o rei Jabim foi capturado e morto. Israel teve a confirmação de que estava de fato cumprindo a promessa de Deus. A terra estava sendo entregue nas suas mãos. Esse evento finalizou a campanha militar de Josué. A terra, agora conquistada, estava prestes a ser dividida entre as tribos de Israel, e a promessa feita a Abraão, mais de 400 anos antes, estava se tornando realidade. A fidelidade de Deus era visível em cada vitória, e a obediência de Josué havia sido recompensada com a realização do sonho de um povo inteiro. A divisão da terra, a promessa cumprida. Após as vitórias decisivas, a terra prometida finalmente estava sob o domínio do povo de Israel. A conquista estava concluída, mas havia algo fundamental que precisava ser feito: a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Esse momento simbolizava o cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão, um legado que atravessava gerações. Agora, cada tribo teria seu próprio território para viver, cultivar e prosperar. Josué, como líder de Israel, tinha a responsabilidade de fazer essa divisão de forma justa e ordenada. A divisão da terra foi feita por sorteio, um método que refletia a confiança de que Deus guiaria o processo. As tribos não lutaram por territórios, mas confiaram em Deus para designar os limites de cada um. Isso representava um exercício de fé e unidade, pois todos sabiam que a herança da terra não era apenas uma conquista militar, mas uma dádiva divina. Enquanto Josué dirigia o sorteio, ele se assegurou de que cada tribo fosse atendida conforme suas necessidades e números. A tribo de Judá, a maior e mais numerosa, recebeu a maior porção de terra, enquanto outras tribos, como Manassés e Efraim, também foram abençoadas com territórios amplos. Cada tribo teria a chance de se estabelecer e construir seu futuro, sempre lembrando que aquela terra era a herança que Deus lhes concedera. No entanto, a distribuição da terra não foi apenas um ato administrativo. Ela carregava um profundo significado espiritual. Cada tribo deveria reconhecer a soberania de Deus sobre sua vida e sua terra, lembrando-se de que sua presença e proteção estariam sempre com eles, se fossem fiéis. Essa divisão não só marcou o fim da jornada militar, mas também o início de uma nova era para Israel. O momento de viver na terra prometida, cuidar dela e, sobretudo, manter o compromisso com o Deus que os trouxe até ali. A fidelidade a Deus e o chamado para as gerações futuras. Após cumprir sua missão de guiar o povo à terra prometida e dividir as heranças entre as tribos, Josué sabia que sua jornada estava chegando ao fim. Mas antes de partir, ele fez algo de extrema importância para o futuro de Israel. Ele reforçou o legado da fidelidade a Deus, um legado que não poderia ser esquecido nem negligenciado.
Sabia que o povo precisava entender que, apesar das vitórias e conquistas, a verdadeira força de Israel estava na obediência ao Senhor. Josué convocou todo o povo, reunindo as tribos em um lugar simbólico, provavelmente em um local que já havia sido palco de grandes momentos de batalha e união. Em um discurso emocionado, ele exortou a nação a seguir a Deus de todo o coração e a não se desviar de seus mandamentos. Ele recordou as maravilhas que Deus fizera por eles, a travessia do Jordão, as vitórias sobre inimigos poderosos, a queda de Jericó e, acima de tudo, o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Josué não se limitou a falar sobre o que Deus havia feito, mas alertou sobre as consequências de se afastar do Senhor. Ele sabia que, enquanto estivessem unidos em sua fé e obediência, nada poderia impedi-los. Mas, se desviassem, se esquecessem de quem os havia libertado e guiado até ali, perderiam tudo. Era um chamado à renovação do compromisso com Deus, uma chamada para que as novas gerações continuassem a viver em fidelidade àquele que os trouxe até a terra prometida. No final de seu discurso, Josué fez uma declaração marcante: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Ele sabia que o futuro de Israel dependia de cada um escolher quem serviria. E ele, com toda a sua sabedoria e experiência, escolheu servir a Deus até o último dia de sua vida. Esse momento ficou gravado na história de Israel como um lembrete de que a terra, as vitórias e as bênçãos recebidas não eram garantidas para sempre. Elas dependiam da obediência contínua a Deus. Josué fez o que podia para assegurar que as futuras gerações de Israel sempre lembrassem de sua responsabilidade de permanecerem fiéis ao Senhor. Josué morreu aos 110 anos, tendo cumprido com maestria a missão que Deus lhe confiara. Ele foi enterrado em sua cidade natal, Timnat-Sera, uma cidade situada na região montanhosa de Efraim, entre o Monte Gaash, como uma última homenagem à sua vida de serviço e dedicação a Deus. O povo de Israel o lamentou, e com sua morte, um capítulo grandioso da história de Israel chegou ao fim. Sua partida marcou o fim de uma era. Era o fim do período dos grandes líderes que conduziram Israel durante sua peregrinação e conquista da terra prometida. Sob a liderança de Moisés, o povo havia saído do Egito. Sob a liderança de Josué, haviam conquistado a terra prometida. Agora, eles enfrentariam um novo desafio: manter a terra e viver de acordo com as leis de Deus, sem a presença física de seus grandes líderes. Josué partiu, mas o impacto de sua vida e seu exemplo permanecem vivos na história de Israel, lembrando ao povo que, apesar das dificuldades e desafios, a obediência a Deus era a chave para conquistar e manter as promessas feitas. O legado de Josué, a promessa cumprida. O legado de Josué não era apenas militar. Ele deixou um exemplo de fé inabalável, confiança em Deus e liderança exemplar. Ao longo de sua vida, ele sempre buscou a vontade de Deus em oração e ação. Ele sabia que a terra que estavam conquistando não era apenas uma possessão terrena, mas parte de um pacto divino. E mais importante ainda, ele sabia que a verdadeira conquista não era de terras, mas de corações. Josué não apenas conduziu o povo na batalha, mas também os guiou espiritualmente, lembrando-os constantemente de que sua vitória só era possível porque haviam obedecido a Deus. A terra prometida não era apenas uma recompensa, mas um símbolo do amor e da fidelidade de Deus. O legado de Josué, portanto, não é apenas uma história de conquistas militares, mas uma lição de vida, de fé e de compromisso com os propósitos divinos. Eu quero te convidar a fazer uma pausa rápida e pensar:
Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais diante do tamanho do desafio? Quantas vezes você duvidou da sua capacidade, mesmo sabendo que tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida? A história de Josué não é só sobre guerras antigas, cidades muradas ou terras distantes. É sobre a coragem de seguir em frente mesmo quando o medo bate. É sobre confiar quando tudo parece incerto. É sobre não desistir, porque a verdade é que todos nós temos uma terra prometida a conquistar. E assim como Josué, talvez hoje seja o seu chamado para se levantar e caminhar.